Olá, iniciando mais um painel regional, o seu tradicional programa de debates aqui na Santa Cecília TV, sempre de segunda a sexta-feira, às 13 horas e 30 minutos. Aqui você tem a informação, a opinião, o comentário com conteúdo, sempre através de convidados especiais, comentaristas que participam aqui do programa Painel Regional, que você assiste também em reprise às 20 horas aqui na emissora, ou assiste pelo Santa Portal, o portal digital da Santa Cecília TV, e depois o programa fica disponibilizado no YouTube para você acompanhar na sua totalidade ou os trechos que reputas mais importantes. Hoje aqui recebendo com muita honra o jornalista, repórter do Diário do Litoral, Carlos Raton, aqui à minha esquerda, ali na ponta, também à esquerda, o professor Cristiano Silva, o repórter cidadão aqui do Painel Regional, e à minha direita, o combativo advogado Manuel Rogério. Além de lá na ponta, também aqui à direita, a Jéssica Souza, que daqui a pouquinho fala para você, e telespectador, você internauta que acompanha pelo Santa Portal, como participar, como interagir, como mandar a sua sugestão, a sua pergunta, a sua crítica, enfim, a sua colocação aqui, para também tomar corpo aqui no debate do Painel Regional. E os jornais parceiros aqui do Painel Regional, como o Diário do Litoral, que hoje tem como manchete: tese do golpe, golpe entre aspas, não garante apoio a Dilma no Senado. Daqui uma edição para o Carlos Raton, outra para o Cristiano Silva, além de uma edição também para o Manuel Rogério. Também parceiro aqui do Painel Regional, a Gazeta de São Paulo, que é do mesmo grupo do Diário do Litoral, e traz como manchete: se Dilma sair, PT deve pedir diretas já. Daí a posição do partido, né, do ex-ministro afastado aí do governo Dilma. Aqui uma edição da Gazeta para Carlos Raton e outra para Cristiano Silva, além de uma edição também para o nosso amigo aqui, Manuel Rogério. Manuel Rogério, e a gente vai começando aqui o nosso encontro, já cumprimentando o Raton. Carlos Raton, tudo bom? Tudo bom, Oraldo, tudo bom, participantes da mesa. Espero participar e ajudar bastante no debate de hoje. Cristiano Silva, nosso repórter cidadão. Professor, boa tarde. Boa tarde, Heraldo. Mais uma vez, parabéns pela condução do painel regional. Boa tarde ao doutor Manuel Rogério Garcia, como você disse, um combatido, né, uma referência do direito, ao nosso paladino do jornalismo investigativo Raton. Boa tarde à Jéssica, ao senhor aí de casa, a senhora aí de casa, em especial, a toda a família da Santa Cecília TV, e em especial a família Paulo Rossi. Muito bem. E aqui o Manuel Rogério, que está atento aí ao que acontece no Senado Federal, ao que acontece na política local, as campanhas políticas. Enfim, Manuel, tudo bem? Tudo bem, Heraldo. Estava ansioso em vir ao seu programa hoje, porque estamos no calor das eleições, no calor das discussões da finalização sobre o impeachment da Dilma. Mas eu quero deixar uma boa tarde especial para o Raton, para o Cristiano, para você, Heraldo, para a Jéssica, e uma boa tarde especial aos nossos telespectadores. Queria parabenizar também a TV Santa Cecília por estar participando desse processo democrático, está realizando debates aqui na TV, e parabenizar também o jornal Diário do Litoral, que amanhã divulgará uma pesquisa de opinião sobre a eleição para prefeito e vereadores na cidade de Santos. Muito bem. E a Jéssica Souza ali na ponta, que fala com você agora, telespectador, e dá uma boa tarde a todos nós. Tudo bem, Heraldo? Boa tarde para você, boa tarde, Raton, Cristiano. Aqui o Manuel Rogério do meu lado, e uma boa tarde também para você aí de casa. Participe com a gente através dos telefones 3223-1120 ou 3223-7676. Pelo Facebook também, facebook.com/Painel Regional TV. Mande sua pergunta, dúvida, sugestão, é bem democrática a bancada aqui do painel. Muito bem. Raton, o processo de impeachment está lá, né? No ato final, amanhã deve ser a votação, né? A votação em plenário sobre o afastamento definitivo ou não da presidente Dilma Rousseff, que já está afastada temporariamente. Você parece que já jogou a toalha e entende que a Dilma deveria sair mesmo, aceitar essa decisão que muitos chamam de golpe. Pois é, muitos chamam de golpe, eu também chamo de golpe. Na verdade, depois que aconteceram as eleições, aconteceram as últimas eleições presidenciais,
a Dilma Rousseff começou a perder a presidência no dia seguinte da eleição, quando ganhou pela segunda vez o segundo mandato, né? Naquele momento já estava certo que o outro lado da moeda não queria perder de jeito nenhum e não ia deixar que o PT ficasse mais 4 anos à frente do Executivo Federal. Então, ali já começou uma série de medidas para que acontecesse isso que está acontecendo com a presidente hoje. Você sabe, Heraldo, que ela é a primeira presidente que... Eu queria saber qual a acusação que tem sobre ela. Até agora, eu não sei qual é a acusação, porque pedalada já se fala, todos eles deram a vida toda, né? Então, assim, arrumaram um motivo para tirar a Dilma Rousseff. Não estou dizendo que o governo dela era um governo bom, o governo estava maravilha, o país estava bem, não estava. Mas isso, entre não estar bem e tirar uma presidente eleita, né, pelo voto popular, sem motivo, né, a pedalada, isso aí o Fernando Henrique cansou de fazer, todos eles fizeram isso, Lula fez, todos eles fizeram. Então, eu acho que para mim esse golpe foi traçado lá atrás e agora está se consolidando e amanhã não vai ser diferente. Vai acontecer, ela vai ser afastada definitivamente. Muito bem. Cristiano Silva, é irreversível a situação da presidente Dilma Rousseff? Olha, Heraldo, mais uma vez eu parabenizo o programa por essa bancada ser democrática, né? Eu não concordo com o Raton. Esse ciclo, ele se fecha assim, eu acredito que se fecha e se fechou ontem com o discurso da Dilma, quando ela começou, primeiro, a apontar a culpa na oposição, né? Uma democracia sem oposição não é democracia. E quando ela foi eleita, ela soube muito bem articular. Tanto que ela trouxe para ela os partidos com a maior bancada, ela conseguiu governar. Problema, não conseguiu administrar a questão política. Segundo, colocou a culpa na elite. Se você observar de 2011 até 2015, foram mais de 400 bilhões de favorecimento às elites, até desonerando que a tributação das empresas, né, facilitando através do BNDES empréstimo para as empreiteiras. Então, não se pode falar que a elite está contra o governo, porque não é verdade. Uma outra coisa é referente à crise econômica internacional. Crise, uma palavra que vem do grego, né, que diz o quê? Tomada de decisão para mudança. Então foi nas grandes crises que o Brasil avançou, começando lá da independência. Nós estamos aí às vésperas do dia 7 de setembro e a independência do Brasil só se deu porque a crise econômica do açúcar motivou. Quando nós chegamos na República em 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca assumiu e deu a louca no presidente e ele começou a autorizar os bancos a emitir dinheiro, inflacionando o país e criando falência. Ou seja, mais uma crise que foi aliviada com uma medida, um ajuste fiscal de Campos Salles. Depois vem Getúlio Vargas, né? E a crise de 29, né? A crise dos Estados Unidos. E através da crise dos Estados Unidos, Getúlio Vargas modernizou o país, ou seja, industrializou o país. Então, eu acredito que o que ela debateu não é coerente, não vai prosperar, né? E aí a gente ainda fala quando ela cita Getúlio Vargas, se comparou a Getúlio Vargas. Temos que lembrar que em 1930, no final da República Velha, Getúlio Vargas deu um golpe, né? Rio Grande do Sul, com a Paraíba, com Minas Gerais, tomou a cadeira de Júlio Prestes e só saiu em 1945. Então eu acredito que ela foi infeliz nas declarações, nos argumentos. O impeachment é um remédio amargo, causador, e eu estava olhando aqui no Diário do Litoral e observei alguns suicídios, né? No Rio de Janeiro, uma família se suicidou, um motoboy se suicidou em São Paulo, que estavam desempregados. Então o desemprego, né? O trabalho que é a dignidade do homem, muitas vezes quando ele perde, ele vai ao extremo. E o impeachment é irreversível. Eu acredito que a democracia sai fortalecida, né? Nós tivemos aí o impeachment do Collor, agora o impeachment da presidente Dilma. Isso fica claro para o senhor telespectador que ninguém está acima da Constituição Federal, né? Ninguém está acima da lei, nem mesmo o presidente da República. Muito bem, depois desse passeio pela história, Manuel Rogério. Do Brasil. A história do Brasil. Uma história perfeita, uma história maravilhosa. História de golpes e num país que sem ídolos nenhum, né? E mencionou aí a figura do Getúlio Vargas, que foi um ditador e depois voltou nos braços do povo. E culminou num 25 de agosto, salvo engano, não é isso? 25 de agosto, com um tiro no Palácio do Catete,
colocando fim à vida depois daquele mar de lama tanto batido pelo Lacerda lá no antigo estado da Guaraguara. Deixou a vida e entra para a história, é isso? Exatamente. Olha, eu vou, nesse debate político que se abriu-se na mesa, eu vou tentar... Ficou polarizado, né? Ficou polarizado. Direita, esquerda, eu vou ser o centrão. Não, você não vai ficar em cima do muro. Eu tinha que ter poder. Nesse caso, eu vou ser o centrão. Vou ser o centrão. Eu concordo muito com o que o professor Cristiano falou em relação ao que derrubou o governo Lula. Concordo um pouco com o que falou o Raton, porque, do contrário do que o professor Cristiano falou, a nossa democracia não sai fortalecida, porque uma democracia fortalecida é quando se resolve só com voto. E, infelizmente, nós tivemos que aplicar esse remédio amargo que é o impeachment, que é um instrumento jurídico político também. Mas o ideal que seria que se resolvesse as coisas só democraticamente. Mas isso teve uma causa. E toda causa tem seu efeito. A Dilma, o golpe, foi ela que aplicou, rapaz, com toda a desculpa. Com toda a licença que você merece, a Dilma, ela aplicou um golpe eleitoral. O eleitor, ele teve o seu voto viciado. O Heraldo conhece bem, que atua também na área civil. Você tem um instituto jurídico que chama vício do consentimento. Quando você induz a pessoa a erro, o eleitor acreditou que estava votando por um país melhor. Era isso que ela apresentava. E ela mascarou tudo isso e apresentou na eleição para os eleitores, e aí que ela pecou. Porque se ela tivesse demonstrado, olha, o Brasil está nessa situação ruim, perca ou eu ganhe, o Brasil é essa a situação. Mas não, ela mostrou uma situação para nós eleitores, e depois das eleições, logo nos dias seguintes às eleições, nós começamos a enxergar o que estava acontecendo realmente com o Brasil, ou seja, o Brasil estava indo à falência. Por conta disso, ela está perdendo o mandato e vai perder o mandato, mas eu sou forçada a concordar com você que o ideal seria que tudo se resolvesse democraticamente. Mas, infelizmente, como ela tinha acabado de ganhar a eleição, seria inconcebível imaginar o país ser dirigido por esta pessoa, por esse governo que lá estava, que dirigido pela Dilma, novamente por mais 4 anos. A defesa exercida agora há pouco pelo José Eduardo Cardoso, que foi o último a falar, naturalmente, a defesa é a última que fala, ele situou que o problema todo estaria ali numa vingança pessoal do deputado Eduardo Cunha. Aliás, do deputado Eduardo Cunha. Quer dizer, mas querer colocar todo esse processo ou todo esse poder na mão de apenas um homem, apenas um parlamentar que hoje já está afastado, né? Ele perdeu a presidência da Câmara, mas ainda é deputado, né? Está sofrendo um processo lá. Será que um único parlamentar é suficiente para enfrentar um governo não foi um único parlamentar, né, Heraldo? Ele encabeça um grupo de parlamentares muito grande, que depende dele para tudo, né? E ele só não tem consequências maiores. Eu queria que você explicasse o que é depender para tudo. Então isso não é democracia. Grana, poder, cargo, e aí é fora. E aí é fora. Então isso não é democracia. Não, lógico que não é democracia. Aí não tem democracia. Eu vou discordar. Eu vou discordar do amigo Cristiano aqui, que ele fala que o país é democrático. Não é democrático não, porque, veja bem, vamos lá. Todos esses, se tirou a Dilma, todos esses que fizeram, roubaram o Brasil, estão aí trabalhando. Estão aí, poucos estão afastados. Eu imagino que o eleitor que não votou na Dilma votou no Aécio. Eu imagino. Naquela época... Polarizou, Aécio e Dilma. Pois bem, o Aécio era a saída anti-Dilma, a saída anti-PT, a saída anti tudo que está aí, né? Está aí. Hoje o Aécio já foi mencionado quantas vezes? 20 e poucas vezes, se eu não me engano. Quem cometeu o estelionato eleitoral?
Quem falou que era a opção, que quer resguardar o Brasil, quer mudar o Brasil, quer ser a grande pessoa que é... Né? Quem enganou quem aí? No entanto, o senhor Aécio Neves, no país democrático que você falou, continua lá, senador da República, não é isso? Continua cheio de denúncias. Como continua também os companheiros da Dilma do PT. Todos eles então não é o país, então. Ele tem o país do tomar lá da cá. Não, o Cunha só não saiu. O Cunha só não saiu até agora e não vai sair. Não vai sair. Não vai sair, não. Saiu da presidência da Vamos caçar o Câmara. mandato dele. Não vão caçar. Mas vamos lá. Ele só vai sair quando eles... Aí vamos ver se vai acontecer o que a gente imagina, que todo mundo cair junto com ele. Aí se tem uma democracia de verdade. Enquanto tiver proteção a PSDB no país, PMDB com chupim de partido, que só troca cargo, isso aqui não vai mudar nunca. E o PT assumir que só fez, sabe, ficou igual aos outros partidos, eu acho que é o seguinte, esse país tem que começar a botar... Não tem uma coisa chamada ficha limpa? Sim. Cadê a ficha limpa? Se a maioria das pessoas, boa parte, 80% de quem votou no impeachment da Dilma naquela congresso, é tudo ficha suja. Que país é esse que nós estamos? Eu peço para o telespectador explicar que país é esse que nós estamos. Se a maioria ali... Mas é que a ficha Aqui limpa na região- tem todo o procedimento. Então, você vai... procedimento- Não, então, constitucionalmente, o você tem o procedimento- duplo grau de jurisdição, você tem Simples todo... denúncia já não sei. Não é não. Tem princípio... Ô, meu amigo. eu Não é tô simples dizendo- denúncia. A maioria da... 70%, 90% denúncia. 70% tem... como é que é? Vocês que são advogados aí. Trânsito de julgado, processo de julgado, condenado. E estão lá. Eu não vou nem falar dos aqui da região, né? Para não polemizar muito, mas estão lá, trabalhando. Tem daqui da região. O quê? Processado? Processado? Trânsito julgado? Ficha suja? Tem parlamentar que tem processo, mas daí Então tá. Rato, outro ponto também. O José Eduardo Cardoso disse que a Dilma foi afastada porque defendeu a Lava Jato. Mas quem, nos seus últimos momentos de governo, quem tentou obstar a Lava Jato foi a própria Dilma, tentando fazer do Lula ministro naquela situação lá, que inclusive houve a gravação, uns dizem que ilegal, outros dizem que não, que foi no cortejo das provas ali, que o alvo não era ela, o alvo era outros e tal, e entrou a conversa da presidente com o ex-presidente Lula. Ali também foi uma manobra, ou não? E uma nova manobra também na lista do Odebrecht, que tem um montão de deputado envolvido na lista, e aí ocultou a lista. Antes da lista do Odebrecht aparecer, o Moro e a Lava Jato denunciavam, a imprensa vivia denunciando todo mundo. De repente apareceu uma lista do Odebrecht com o nome de um montão de gente, PMDB, PSDB, PDT, PTB e tudo Sim, que mas foi e aí acabou. obra do Procurador-Geral da República que foi nomeado pela presidente Dilma. Tá bom. E eu tinha 3 nomes lá da lista, da lista tríplice, Ali que está tríplice. não é? Exatamente. E quem bancou a candidatura, e quem bancou a renomeação do Janot foi a presidente Dilma Rousseff. Eu só faço uma pergunta, então. O problema dos... Eu não sou petista, não. Eu sou simpatizante mesmo, já fui. Agora, eu só quero ter uma conclusão. Se tirou o PT, esse país melhora? De jeito Não, de jeito nenhum. Então tá. Então, melhor é pior. Por isso, Ratão, que melhor, eu acho fica que- um país de... E levar a Suíça. discussão para... Mas pelo menos tem que tentar fazer a coisa séria, a coisa certa e com seriedade. Mas então, mas Porque todos os você não partidos- pode, se o país está quebrado, Doutor, você não pode... Todos os partidos, doutor. Não é só... Não, o Estado de São Paulo... eu tô falando do princípio... Mas sabe por quê, Ratão? Sabe por quê? Primeiro, a democracia é um processo lento. Segundo, o problema não é do partido. O problema é do ser humano, que tem a má índole. Ele pode transitar, como eu estou vendo, pessoas saírem do PT e irem para o PCdoB. Vai mudar a índole desse camarada, mudando de legenda? Então a questão é a questão que nós já discutimos aqui, a moral. A questão da moral, da ética do cidadão brasileiro. Então, mas tem que cobrar a ética de todos os partidos. Exatamente. doutor. Mas aí, então, vamos... Ética de todos os partidos. Eu acho que colocar a questão abre um do lixo. Brasil entre PT e PSDB também não é correto. Sabe? Claro que não. Esse Claro que mutirão, não. só existe PSDB e PT no país? Pois é, Não. pois é. Tem outras siglas, Pois é. tem outros nomes, tem outras ideologias. Agora, o Brasil se dividiu. O que a gente... Ou é quem é a favor do PT, Heraldo, são os bons.
Não. Os que Não. apoiam Não. outros candidatos, principalmente do PSDB, não prestam. Não. Quem acusa tem que pode ter telhado de vidro. Ah, exatamente. Quem acusa não pode ter Isso. telhado de vidro. É isso que eu fico. Se você me disser É isso que eu fico louco que as da vida. questões, Acusa- os malfeitos do governo do Estado não são investigados, eu concordo completamente com você. Porque a Assembleia Legislativa hoje é uma casa de quê? É um anexo do Palácio dos Mas Bandeirantes. todas as legislativas. Agora, será que o Eduardo vamos Cunha não voltar foi essa cria do Executivo? Será que o Eduardo Cunha, na realidade, não foi um Saddam Hussein brasileiro, criado pelo Executivo e criou superpoderes e pagou. Quando você dá superpoderes... Só para a gente, acho que tu Vamos pode abrir fazer. no próximo bloco, já que você Exatamente. quer. Você pode abrir uma discussão sobre reforma política. Ah, mas aí sim. Aí vamos falar então de reforma política, o que tem que fazer, a opinião de cada um, o que o telespectador pensa. Exatamente. O que seria ideal para o sistema político brasileiro para Exatamente. não estar, porque esse atual está falido. Mas tá não, mostrado Rogério, aqui. Rogério, A gente já volta a esse tema, ô Raton. A gente vai fazer um pequeno intervalo agora e a gente volta a esse tema, reforma política, já no próximo bloco. Daqui a pouquinho. Não podemos. Muito bem, já de retorno aqui para o painel regional e a gente está aqui levando esse debate para a questão da reforma política. Mas aí, Manuel Rogério, nós teríamos que ter uma Assembleia Nacional Constituinte limpa. E Exatamente. digo mais, uma Assembleia Nacional Constituinte com pessoas, com tendências para realmente querer colaborar, cooperar com o Brasil, demonstrar através de uma campanha publicitária que o Brasil vai abrir vaga para candidatos à Assembleia Constituinte, demonstrando que será uma Assembleia Constituinte séria, que essas pessoas que irão participar dessa Assembleia Constituinte terão uma vedação legal de não se candidatar durante os próximos 10 anos. Fazer a coisa que só vai participar aquele que realmente queira cooperar com o país. Porque nós estamos aqui em pleno um processo eleitoral. Nós acabamos de ter uma reforma política ano passado, arrumou algumas coisas que eu achei até interessante, mas por outro lado dificultou outras. Ainda não acertou, ainda não alcançou a medida certa. Mas isso não se faz com pessoas que vão disputar o pleito. Tem que se fazer com pessoas que realmente, uma pluralidade de pessoas no universo de profissões, não só advogado, não só médico, não só engenheiro, não só jornalista, que alcance toda essa diversidade de ideias que tem o Brasil, para a gente alcançar um modelo político que realmente consiga fazer um padrão igual, que não fique se repetindo numa mesma família, numa mesma oligarquia, numa mesma tendência. Eu acho um negócio que eu acho absurdo: bancada ruralista, bancada evangélica, Da bala. bancada da bala. Não pode ter isso. Da bala. Eu acho que é a reforma política que vai trazer Mas aí, o Brasil ele tem muitas coisas para mexer junto com isso. Nós temos que ter uma reforma trabalhista, uma reforma tributária e uma reforma sindical também. Então, eu acho que daria para colocar tudo no bolo, já que vai ser feita por pessoas decentes, que realmente querem ajudar o Brasil, já faria essa reforma, não só a política, trabalhista, tributária, sindical e a política. Só um ponto para encaminhar a discussão. A gente sabe que a Constituição de 88, a Assembleia Nacional que a antecedeu, na verdade vinha de um momento de euforia, Sim. de libertação, de liberdade, de reconquista da democracia. Exato. E o que nós tivemos? Nós tivemos mais uma carta de intenção, né? Exato. Mais um ideal de justiça do que propriamente uma Constituição. E a história não perdoa. A história, ela vai e mostra os erros que se cometeram. Quer um exemplo? No campo econômico, se instituiu lá a proibição de juro, né, acima de 12% ao ano. Nenhum governo, Vai conseguir. nenhum local do mundo. A própria taxa do governo, a própria taxa aplicada pelo governo, Ela é maior. é maior que a taxa Não é? Selic. Então a taxa Selic era maior do que a primeira, né, montagem constitucional para estabelecer a política de juros no país, que depois caiu, veio a reforma e levou embora. E também não- E a realidade dos fatos, do dia, da economia,
enfim. Só para Então, político, isso que ele está falando é importante, porque também esse negócio de norma de eficácia contida, o que seja? É uma norma de eficácia contida, ela precisa de outra norma regulamentadora. Não, é pau, olha, pode, não pode, é assim que funciona. A Constituição tem que traçar a linha mestra. O alicerce da obra. Pronto. O alicerce, O exatamente. alicerce da obra. Questões terceiras vão ser discutidas na legislação infraconstitucional. E aí cabe aí o papel do legislador federal, do legislador estadual, do municipal, enfim. Só para o espectador, lembrando, se o espectador lembrar disso, por favor, nos informe, eu não estou exatamente, foi no ano passado. No passado foi feito um plebiscito, não sei se vocês lembram, Sim. que era muito parecido com isso que você falou, Manuel Rogério. Iam pegar, o plebiscito era assim, você ia fazer uma constituinte formada por especialistas de todas as áreas, do direito, enfim, de todas as áreas, pessoas que estivessem, não fossem participar do pleito, pessoas que tivessem a fim de contribuir com o país, e ali ia surgir uma nova Constituição, né? Então, ano passado, teve um plebiscito que não foi muito divulgado, não teve muita participação, enfim, acho que não foi bem divulgado isso. E aí não teve a proposta do plebiscito, ele não chegou a ser Ele realizado. não chegou né? a ser realizado. Mas será que não foi de interesse? Então, talvez o Manuel já falou a verdade, então, talvez tenha sido o interesse. Na verdade foi depois de 2013, quando teve aquela manifestação dos jovens nas ruas, e uma proposta defendida pela própria presidente Dilma. Nas ruas, fazer um abaixo-assinado para as pessoas que concordassem e tudo mais. Isso não foi para frente, mas seria nessa mesma linha, Manuel Rogério, né, que você falou, vamos fazer um grupo de pessoas, de juristas, de pessoas, né, de todas as áreas. Não só jurista. Não, eu estou citando jurista, porque o jurista é fundamental. Não, aí aquela pessoa tem a ideia, Exatamente. e ela vai ser assessorada por um advogado que vai falar, olha, isso aqui, dessa forma colocada, vai caracterizar uma inconstitucionalidade, vai ter muita discussão, está dúbio, mas o importante é deixar uma ideia clara, fixa, que todos nós podemos compreender e que seja o ideal, que unifique os interesses. O Heraldo me lembre agora, me ajude aí, mas na Constituição de 88, se eu não me engano, político não poderia ter concessão de AM, FM, concessão de jornal, é isso? Exatamente. É isso, Heraldo? É isso? É isso. No entanto, emissoras. No entanto, a maioria tem, né? Sim. A maioria tem. E usa a comunicação para se solidificar no processo eleitoral. O Ministério Público Federal, o Ministério Público Federal, agora recentemente, cassou inúmeras concessões. Exatamente. Mas olha, estavam na mão de políticos. Você falou em 88. Foi 3 anos depois que acabou a ditadura militar, né? 85. Acabou. Você falou em 88, nós estamos em 2016. Agora que caçaram algumas. Quer dizer, olha o tempo, né, que ficou de tomar atitude dessa. Quantos políticos não usaram esses meios de comunicação que ele domina, ou na mão de laranja, de quem for, para se manter no poder? Então, o problema do país é que as coisas demoram demais para acontecer. Demoram demais. Né? A ficha limpa, então, é uma piada hoje. Né? Ficha limpa é uma piada. Você falou da reforma política. Eu acho utópico pensar em reforma política hoje no Brasil, antes de fazer uma reforma moral e ética. Foi o que eu coloquei. Nós já temos leis, e boas. Quando a gente se fala da imunidade parlamentar, por exemplo, eu acho fundamental que o vereador, que o deputado federal tenha essa imunidade. Porém, se é utilizado para proveito próprio. Nós discutimos aqui numa outra oportunidade a questão do individualismo. Né? A pessoa vai exercer um cargo público e esquece que ele é um servidor público. Ele quer ser dono do bem público. Ele quer mandar, ele quer gerir, ele quer tirar proveito. Então, eu acho que esse embrião que está dentro do brasileiro é que tem que ser extirpado, tem que ser tirado. Porque é isso que está fazendo mal à nossa democracia. Né? Quando você falou da reforma política, se a ficha limpa não foi aprovada, se o governo interino que vai assumir nas próximas 24 horas vai ter dificuldade de fazer uma reforma da Previdência, um ajuste fiscal, porque vai mexer no bolso do político, como que vai ser feita uma reforma? Outra coisa, fórum privilegiado. Então. Fórum privilegiado. Isso é um absurdo no país. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Fórum privilegiado. Não pode um cara cometer um crime. Seja contra o erário, seja contra um crime, enfim. Só porque ele é parlamentar, só porque ele tem um mandato, que tem fórum privilegiado. Isso é um absurdo. Não tem que ter fórum privilegiado para ninguém. Raton, deixa eu só fazer uma reparação aqui, até porque o nosso programa ele tem um caráter educativo.
transmite a nossa opinião, mas o nosso telespectador tem que entender o que realmente tem que ser colocado de uma forma verdadeira para que ele não se engane, para que ele não se confunda com as informações. Eu queria falar para o Cristiano, na verdade, imunidade não há mais. Não há mais. A imunidade que se tem, tanto para o vereador como para o deputado, estadual ou federal, é imunidade de palavra, para que ele tenha liberdade de se expressar e que ele não se intimide na hora de falar, porque senão ele ia se intimidar e não ia poder expor suas opiniões. Por exemplo, nós estamos aqui, a gente não pode falar tudo o que pensa, porque de repente tem uma pessoa do outro lado que ouve e vai processar a gente. Aqui a gente não tem imunidade de palavra. Mas o parlamentar, quando está no exercício da sua função parlamentar, ele tem essa imunidade de palavra. O vereador, nos limites do município, o deputado estadual, nos limites do Estado, e o deputado federal, nos limites do Brasil. Ele tem essa imunidade de palavra. Agora, imunidade de crimes não tem mais. Existia, mas não tem mais. Agora, o foro privilegiado, você falou assim, essa questão do foro privilegiado, isso é inconcebível. Depende do ponto de vista que você olhar. Por exemplo, você imagine um governador ser governado pela própria justiça que ele remunera, que ele manda o dinheiro, pela própria justiça que ele nomeia na lista tríplice, pela própria justiça que ele nomeia o procurador-geral. Então, por isso que ele tem esse foro privilegiado. Por isso que eu estou falando, depende do ponto de vista. Porque se o governador for julgado por aqueles que são subordinados a ele, ainda que tenha a separação dos poderes, mas são subordinados financeiramente a ele, e às vezes pela escolha da lista tríplice. Gerência administrativa, né? Aí, por isso que ele tem que ser julgado aonde, governador? No STJ. E aqueles que têm status de ministro e deputado federal, no Supremo Tribunal Federal. O problema não é a questão do não está na indicação do ministro? Mas é difícil você alcançar essa questão da indicação. A indicação sempre vai ser uma questão subjetiva. O problema é aquilo que você falou, meu. Está na função, está no caráter do ser humano. Porque se ele tem uma função, se ele tem atribuição, se ele sabe da investidura do cargo dele, e ele se divorcia da capa da investidura do cargo dele para pensar em questão pessoal, aí é que está o problema. Aí é que começa o problema. Por isso que as pessoas que se investem num cargo, ela tem que ter caráter. Que é para quê? Para ela poder, fazendo certo ou errado, fazer então, mas Rogério, esses caras que você está falando, a maioria, é tudo concurso. Não é concurso? Não, depende, não. Não, então, a indicação que é o problema. Você indica... Não, mas você tem na distribuição, por exemplo, no Tribunal de Justiça, você tem o 5º Constitucional, que você chega lá, juízes togados, mas também advogados com exercício na advocacia e promotores também, que são escolhidos na lista tríplice. São indicações. Isso então, mas no STF. No segundo grau. No STF também. Então, mas por que tem? No STJ tem que ser por indicação? Porque está na Constituição. Então, eu estou falando... Mas aí não existe juiz togado que é concursado que também que acontece problema? Não, mas quando você indica, você não cria aí uma certa independência para falar. Você tem alguma coisa para falar? Não, mas a indicação, veja bem, em relação ao 5º Constitucional, é a categoria que indica. Por exemplo, no caso do advogado, ele vai numa lista tríplice e dá o AB, no Ministério Público do Ministério Público. Ele só faz a última escolha. Entendeu? A escolha, por exemplo, para o Tribunal de Justiça é do governador do Estado. E lá no STJ, o tem que se fazer uma campanha política. Eles fazem campanha. Então, mas aí pode ter mais para os tribunais federais também. É isso? Também. O que acontece? A visão é que o judiciário também tenha, na sua efetivação, a visão também do Ministério Público e da advocacia. Sim. Porque senão vira um poder só estanque, só do judiciário. Então, esse é o propósito. Ministro do Supremo. Agora, Ministro do Supremo. Aí sim, no Ministro do Supremo deveria mudar, porque fica exclusivamente
fica exclusivamente a critério do presidente da República. cara. Onde estão as Na última mas- instância, que é a instância política, que é Então. o guardião, né, da Constituição, né, Rogério? Mas, que é o Aí tem muita crítica realmente. Mas- Por quê? Pode ser até alguém, veja, que não seja exatamente um advogado. Sim. Pode ser um rábula. Exatamente. Alguém que tem um conhecimento de Mas jurídico. nunca vai esse quesito nunca vai Pode acontecer. Pode, mas não aconteceu. Quando aconteceu isso? Nunca aconteceu. Nunca aconteceu. O Gilmar Mendes disse que uma cozinheira, uma faxineira, sem nenhum desmérito a essa profissão, poderia ser jornalista. Então, Não foi o que ele disse? então. E eu disse o seguinte, a no artigo que eu digníssima- escrevi, e essas pessoas também poderiam ser ministras do Supremo Tribunal Federal. Exatamente. Bastaria saber um pouco de direito, Exatamente. notório saber jurídico, pronto. Acabou. Nessa reforma constitucional, eu sim defenderia a mudança de indicação para a Suprema Corte Brasileira. Não vejo que isso aí é a solução para o Brasil. Aí Não é a que tá solução, o mas mas Rogério, se fosse por concurso, se fosse por outro critério, seria diferente, sim. Seria muito diferente. Ser totalmente independente, né? Exatamente. Essa questão da indicação Ou causa. o eleito de seus pares. Sim, olha aí que ideia boa. Eleito de seus pares. E seus pares ficariam como fiadores, né? Claro. Agora, Talvez com o tempo também, a vitaliciedade também é... Exatamente. Aí eu concordo. Hoje vai a 75 anos, por que não se estabelece ali um período, como se fosse um mandato? Ele fica até 75 anos, e agora? né? Praticamente vitalício. E a Dilma já deu sinal que vai judicializar, né, a questão. Então, quer dizer, já vai empurrar para o Supremo. Supremo, eu acredito que vai abrir mão disso, porque senão, cadê o poder do Executivo, do Legislativo, do É Judiciário? porque essa questão da judicialização, isso é uma garantia constitucional que todos nós temos. O acesso à justiça é garantido a todos nós. Se vai dar certo ou não depois, aí é outra história. Mas todos nós temos acesso à justiça. Agora você tem lá o Código de Processo Civil que liminarmente ele pode já rejeitar o teu pedido. Mas o acesso à justiça ele não pode negar, ele vai ter que apreciar o teu O pedido. Raton falou do plebiscito. Será que a presidente Dilma não teve esse poder na mão há 8 meses atrás de levar essa questão para a sociedade e ela perdeu esse time? Perdeu porque ela já não tinha... Já não tinha, ela já não e tinha era uma voto nenhum na Câmara. Se ele tivesse voto, ela teria feito Exatamente. o Chinaglia, o presidente da Câmara. Não é? Bom, vamos fazer mais um intervalo e a gente volta para falar um pouquinho de campanha eleitoral, debate político, enfim. Está esquentando, está morna ainda a campanha eleitoral. Mas vai esquentar. Daqui a pouquinho a gente volta. Já não gosta de mim mesmo? Foda-se. Muito bem, já diretor aqui para o terceiro e último bloco, e a gente já vai direto ali para a Jéssica. Participação, Jéssica? Temos sim. O Valdomiro Trentos está perguntando para o Raton. A melhor época para discutir reformas políticas trabalhistas e previdenciárias é, sem dúvida nenhuma, nas eleições municipais. Atingir todo o país. O presidente da Câmara disse que vai enviar após as eleições em outubro. Evidentemente, ninguém quer mudar nada, a não ser manter privilégios. Eu concordo plenamente com você. Concordo em todos os gêneros. É proposital isso, né? É proposital. Jamais. Primeiro que não vai dar tempo de se debater nada agora em função da eleição. Mal eles vão para a Câmara lá debater na Câmara os assuntos da cidade, quanto mais debater outro assunto importante como esse. Isso aí tem que ser um processo. Seria interessante se formar um documento que, a partir da eleição, quem fosse eleito, começasse essa discussão com tempo limitado, né? Para encerrar e realmente mudar isso aí. Mas, gente, Temos sim. O Willi está perguntando para o Manuel Rogério. Quais vocês acham que são os temas prioritários para uma reforma política realmente adequada ao momento que vivemos hoje? Como aprofundar os mecanismos de participação da sociedade no governo? Eu vou falar rápido porque a gente tem pouco tempo. A gente tem que fazer um pré-aquecimento antes de entrar logo na reforma política. Nós temos que começar a inserir todo esse tipo de debate dentro das nossas escolas, a gente tem que inserir dentro das nossas grades escolares discussões, ensinamentos sobre a questão política, voltar àquela disciplina que existia antigamente, educação moral e cívica, para que o povo todo entenda como funciona o país e aí sim já começar a trazer as nossas crianças e toda essa nova geração para esse novo debate político, aí nós alcançarmos a reforma política que todos merecemos. Jéssica. Temos sim. O Fernando. Não dá medo assistir um discurso da Dilma e saber que ela ocupou o cargo mais alto de toda uma nação?
Já pensou se fosse como nos Estados Unidos, que ela poderia apertar um botão vermelho e deflagrar uma guerra nuclear? Ninguém dormiria nesse mundo. Qual o nome? Fernando. Fernando, veja bem, eu acho que a única coisa que um pai quer é que o filho assuma seu erro. Eu acho que a Dilma teve a oportunidade de assumir os seus erros e até agora ela continua dizendo que é inocente. Então eu acho que o erro está aí. A gente tem que primeiro reconhecer, para depois mudar. É direito de defesa dela, não tem esse negócio de apertar o botão vermelho e destruir. A presidente Lula foi eleita e reeleita democraticamente. Se houve os erros e foi levada a esse impeachment, também faz parte da democracia e do processo eleitoral constitucional também. Vamos lá. O Luiz Manuel para a bancada. Algo que ninguém fala, mas se o presidente da Câmara dos Deputados não fosse Eduardo Cunha, esse processo não entrava? Qual a opinião da mesa? Bora, Rogério. A Dilma teve a oportunidade de fazer o presidente, não conseguiu. Ela teve a oportunidade de fazer o presidente, não conseguiu. O Eduardo Cunha, ele ter, independente se ele é certo, se ele é errado, se ele é honesto, se ele não é honesto, ele teve uma habilidade política, ele conseguiu trazer todo o Congresso, toda a Câmara dos Deputados a favor dele e conseguiu articular realmente esse processo de impeachment. Se não fosse ele, eu acredito que isso aí dificilmente iria para frente. Precisaria de coragem e ele se demonstrou corajoso. Diga-se de passagem que não levou o Congresso a favor dele por conta do discurso dele, por conta da ideologia dele, né? Foram por outros motivos, mas tudo bem. E pedido de impeachment tem sempre, né? Às vezes não é levado. Então, quer dizer, eu acho que a questão do Eduardo Cunha foi fundamental. Aí eu acho que até essa animosidade entre ele e a presidente da República, eu acho que acarretou todo esse problema. A Helena da Ponta da Praia. A representação partidária é uma grande polêmica hoje. Nos protestos de 2013, a frase "sem partido" deu indícios de que essa ideologia partidária está enfraquecida de maneira geral. Mas atualmente, como apresentado na bancada, existem dois lados a serem definidos. O que vocês acham que colaborou para isso? Raton, a forma partidária também? Reforma partidária, eu concordo. Sem partido, essa palavra me até assusta, né? Isso me lembra outra coisa, mas reforma partidária, sim. Eu acho que, primeiro, na minha opinião, existem muitos partidos no país, né? A maioria, né, que siga de aluguel. Siga de aluguel. Então, eu acho que uma reforma partidária com certeza deveria existir. Com menos partidos, 5 partidos, né? Não. Precisa ser que nem era antes. Mais uma vez eu toco numa questão moral. Eu acho que o pluripartidarismo é bom, quanto mais opções melhor. Sim, lógico. Mas que cada partido realmente exerça o que tem que ser exercido. Mas mesmo assim, fundo partidário só. O brasileiro já não bastasse tantos impostos, agora tem que pagar também a subsistência de partidos políticos. Exatamente. E legendas de aluguel, para depois negociar tempo de televisão. Até partido militar tem, já viu isso? Partido militar. Jéssica, mais participações? Por enquanto ainda não, só temos Então tá essas. certo. Não tem? Bom, nós estamos em plena campanha eleitoral, os debates estão acontecendo. Raton, como é que você está acompanhando isso tudo? Com tristeza. Ué, Por quê? Gosta do debate? No próprio Santa Cecília teve um debate essa semana, né? Toda semana tem. E aí eu vi aqui, no nosso Diário do Litoral, deu aqui a matéria, né? Mostrando que o prefeito Mourão não participou do debate. É muito triste isso. É muito triste. Porque quem não vai para debate, na verdade, na minha opinião, não deveria nem concorrer a nada. Porque se você não tem medo de enfrentar a oposição, tem medo de enfrentar a discussão, você não está preparado para governar o município. Eu posso estar falando isso, o prefeito Mourão, me desculpa, e tem se mostrado competente em Praia Grande. Praia Grande é um município que está sempre à frente, tudo bem, mas eu acho que isso é uma maneira antidemocrática de participar do pleito, só isso. É estratégia, o Barão Rogério, o prefeito lá talvez já considere, ou a equipe dele, que quanto menos disposição, melhor, porque para eles estaria definida a eleição? O candidato ele tem muitos compromissos políticos, muitos compromissos em época de campanha. De repente, ele, dentro da estratégia de campanha dele, ele entendeu não participar do debate, até porque me parece que esse pleito eleitoral da Praia Grande não está com aquele calor que deveria estar dentro de um processo democrático. Tudo indica, o que eu ouço falar é que o prefeito tem feito um bom trabalho lá, mas por outro lado, eu concordo com o Raton. Acho que nós
que assistimos, são os telespectadores que assistimos esse calor, todas as discussões a respeito do que é interessante, porque muitas vezes quando você vai escutar um debate, você não está escutando só daquela cidade, você está, as nossas cidades, elas se interagem, e você está escutando um problema que é metropolitano, então é importante sim o debate. Eu também... Só concordo com uma palavra sua, essas cidades não se interagem nada. Não se interage. Não existe região metropolitana na Baixada Santista aqui. Tanto é... Não existe a realidade existe. Não existe no papel, é o contrário. Existe no papel, não existe na realidade. Nenhuma. Tanto é que o túnel, que é um problema de Santos e Guarujá e da Baixada Santista, não incomoda ninguém. Nem o Paulo Alexandre Barbosa aqui de Santos. Incomoda a Antonieta, que toma multa quando tem fila do outro lado. Porque desse lado parece que não tem, multa tem. Então, cara, não existe região metropolitana, isso é balela. A GEM, Combesb, isso tudo é só como se diz, colocar amigos lá para discutir as coisas. Posso dar minha opinião, Heraldo? Claro. Eu acredito que a ausência do Mourão, na realidade, é um retrocesso, porque a sociedade ela não tem o fácil acesso ao gabinete do prefeito. Exato. E é através do debate que fica sabendo das propostas, e o prefeito muitas vezes utiliza o debate para poder passar limpo o que foi feito e o que precisa ser feito, né? A publicidade é um dos princípios mais importantes da democracia. E quando o candidato a prefeito se nega a participar do debate, eu acredito que o seu telespectador precisa ficar de orelha em pé. Não, mas está aí mais um item para ser inserido dentro dessa reforma política que nós estamos idealizando, que seja obrigado a participar do debate. Mas aí obrigado não dá. Rogério, obrigado não vai poder, não pode ser, mas respeito com o eleitor. Quando o eleitor, se todo mundo começar a fazer isso, se todo prefeito, né, que vai para o segundo mandato, Mourão já é o quinto, sei lá, o quarto, né? Se vai para o segundo mandato, vai fazer uma coisa dessa, quer dizer, vai ficar ruim, né? Se o Paulo Alexandre também não quiser participar... Mas o que será? É medo de prestar conta, de ser questionado pelo na minha opinião, acha que faz uma maravilha, que a cidade não tem defeito nenhum, não tem problema nenhum, e que os outros vão colocar as coisas que ele não quer ouvir. Na verdade, é isso mesmo. Aliás, político parece que é complicado, porque não gosta de ouvir as verdades, né? O político tem a mania de ouvir a verdade. Se você é um repórter que é um pouco mais pega um pouco no pé, é porque você é pessoal o negócio. Não é porque as pessoas estão reclamando. Né? Semana passada nós tivemos aqui, eu falar até que um cidadão lá da Zona Oeste diz que a saúde está uma maravilha na Zona Oeste. Quase todo dia a gente escuta que a saúde da Zona Oeste é muito ruim, que a saúde, aliás, em Santos está muito ruim. Então, assim, aí vai para um debate. A pessoa pergunta, o concorrente pode perguntar, pode pedir explicações sobre isso. Nós somos testemunhas vivas que o debate é importante. Isso aqui é uma mesa de debate, exatamente. Então, assim... O Raton falou de problemas da cidade. Recentemente teve uma pesquisa Ibope publicada na Tribuna, e colocou lá os problemas da cidade, os mais citados e tal, e o transporte, eu vi lá apenas 3% da população, ou dos entrevistados. Quer dizer, para mim, ou são pessoas que não usam transporte coletivo, porque hoje mesmo tem aqui no Diário do Litoral, eu acho que foi uma manifestação do vereador Banha na Câmara ontem, falando dessa empresa que tem a concessão aqui em Santos. Ontem eu acompanhei a sessão da Câmara, e o que motivou essa discussão do Banha na Câmara Municipal ontem na sessão foi por causa do projeto dele, que tinha sido já aprovado pela Câmara Municipal em primeira e segunda discussão, que esse projeto ele diz o quê? Instalar, as companhias de transporte coletivo tem que se instalar a lixeira no ônibus. Porque a pessoa está chupando uma bala, ela não vai jogar no chão, ela vai ter onde. Muitas pessoas têm que colocar no bolso. Eu mesmo, quando tem algum lixinho, coloca no bolso, as mulheres colocam na bolsa. Era só para instalar as lixeiras nos ônibus. E esse projeto foi vetado pelo prefeito. E quando um projeto é vetado pelo prefeito, o vereador ele pode tentar derrubar o veto. Mas, infelizmente, o veto não conseguimos derrubar o veto. A gente não sabe por qual motivo, mas a ideia era essa, era instalar lixeira nos ônibus do transporte coletivo que atuam na cidade de Santos. Raton, só para a gente concluir, nós estamos em cima da hora, essa empresa me parece que é blindada, né? Essa Piracicabana, né?
Todas as empresas que prestam serviço público nessas áreas de lixo, transporte e outros mais, são todas blindadas aqui na Porque região. recentemente teve também um projeto para liberar o transporte gratuito para pessoas acima de 60 anos, aprovado pela Câmara, depois o prefeito, vetou. Só que antes ele tinha obtido lá um cheque em branco da administração, 20 milhões, 30 milhões, sei lá. Você pode fazer a falta de cobrador, né? Isso num momento de crise que o país está atravessando, falta de emprego, cara. Como é que uma cidade, como é que você não tem cobrador nos ônibus? E atravanca o trânsito. Atravanca o trânsito, o motorista fica sobrecarregado, atrapalha tudo. Mas não adianta, né? É que você falou, a empresa faz o que quer. No Guarujá também é assim, Cristiano? Eu acho que toda a Baixada Santista, talvez em todo o Brasil, viu? O transporte público é um problema muito sério. O transporte público é utilizado pela maioria das pessoas, como o Raton falou, que não tem voz, que não tem acesso ao gabinete do prefeito. Por isso que o debate é importante, para discutir essas questões. A questão do transporte público está de parabéns a assessoria jurídica do vereador Banha, porque eu acho que são medidas pequenas assim, que vão fazendo a diferença. Acho que é Cubatão, viu, Heraldo? Só Cubatão que tem cobrador. E Heraldo, você falou de transporte no Guarujá, semana passada nós tivemos aí o assassinato de um candidato à vereança, que também tinha no seu nome transporte. É verdade. Bom, não temos mais tempo, estamos encerrando o encontro desta tarde, agradecendo aqui ao Carlos Raton, do Diário Litoral, professor Cristiano, repórter cidadão, Manuel Rogério, nosso advogado, nosso acompanhante frequente das questões do Legislativo, da administração pública, e ali na ponta a Jéssica Souza, que está sempre aí interagindo com os telespectadores e com os internautas. Então a gente vai se despedindo e convidando vocês para que amanhã a gente continue nessa conversa sempre agradável com vocês. Muito boa tarde, até amanhã.